Vamos aí para estudo e correção do PET volume 3, primeiro ano, História, semana 1. E o tema é as reformas pombalinas. Então, quem foi Marquês de Pombal? Marquês de Pombal foi primeiro-ministro de Dom José em Portugal, entre os anos de 1750 e 1777. E essa aqui é uma clássica imagem de Marquês de Pombal apontando lá para o mar, né? Que simboliza aí a expulsão dos jesuítas das colônias portuguesas. Então, o que Marquês de Pombal fez, né, nesse período de governo? Teve muita coisa, né? Foi visto aí por alguns historiadores como um cara que fez muito para Portugal e foi o carrasco aí das colônias, né? Onde ele tirava das colônias o que ele podia arrancar para poder levar para Portugal, para melhorar lá a situação econômica de Portugal. Então, o que ele fez? Ele aumentou o controle do Estado sobre a economia, incentivou o comércio e as manufaturas, expulsou os jesuítas de Portugal e de suas colônias e procurou desenvolver uma educação leiga sem a influência da igreja. E aí vem as atividades e os textos. Nossa, nós amamos ler textos! Vamos ler esses daqui que são minúsculos, 2 quilômetros cada um. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Então vamos ver com um pouco mais de detalhe o que foi essas reformas pombalinas. A exploração do ouro e diamantes no Brasil permitiu ao governo português resolver por um bom tempo o problema do déficit de balança comercial. A economia portuguesa era dependente das importações, sobretudo de trigo e têxteis. Aí eu acredito que isso aqui é economia mesmo, eles têm que ter errado isso aqui, não tem lógica. O Tratado de Methuen, firmado em 1703 entre os governos português e inglês, favoreceu em grande medida essa transferência, pois isentava de tributos os tecidos de lã britânico vendidos em Portugal e em contrapartida dos vinhos portugueses exportados pela Grã-Bretanha. Porém, Portugal precisava muito mais de tecidos do que a Inglaterra de vinhos. Esse aí foi um tratado ridículo, né? Diga-se de passagem. E não satisfeitos, os mercadores ingleses também contrabandeavam barras de ouro em seus navios de guerra, oficialmente isentos de vistoria. Assim, grande parte do ouro foi transferida para outros reinos, principalmente a Grã-Bretanha. Então, o nosso ouro mineiro aqui, ó, a grande maioria da extração do nosso ouro foi parar nos cofres da Inglaterra, tá, meu povo? Nem foi parar nos cofres de Portugal. Além disso, o longo reinado de Dom João VI foi um período de extravagâncias, em que foram erguidas construções imponentes como as do Palácio do Real Convento de Mafra e do Aqueduto de Águas Livres. Além disso, foram criadas magníficas bibliotecas como a de Coimbra, a de Mafra e a do Colégio Oratoriano de Lisboa. Nas duas principais audiências públicas semanais, o rei dava moedas de ouro aos pobres. Em outras palavras, a maior parte do ouro arrecadado pela coroa foi utilizada em obras suntuosas de elevado custo. Muitos estrangeiros na época criticavam essa escolha, pois achavam que o rendimento de ouro deveria ser investido na economia. A coroa portuguesa continuou dependente dos rendimentos de suas colônias de além-mar das importações para suprir as necessidades do mercado interno. Dom João V morreu em 1750, deixando o governo atolado em dívidas. O reino de Dom José I que Dom José I assumiu naquele ano estava economicamente comprometido. Várias autoridades de Minas Gerais já informavam que a produção de ouro estava em declínio. Mesmo informando que a produção de ouro estava em declínio, os bonitos continuavam cobrando altíssimos impostos. Quando, em 1750, o rei de Portugal, Dom José I, escolheu Sebastião José de Carvalho Melo, conde de Oreias e futuro marquês de Pombal, para ocupar o cargo de primeiro-ministro, começava ali uma nova fase da história do Brasil. Pombal ficou conhecido como um conjunto de reformas realizadas tanto na metrópole como nas colônias portuguesas.
Sua posse como secretário de Estado do Reino de Portugal ocorreu em meio à crise do antigo regime e à emergência do iluminismo. Na Europa, vários países, entre eles Portugal, passaram a combinar elementos do período absolutista com o fortalecimento do poder real. Por exemplo, as reformas buscavam diminuir as diferenças socioeconômicas em relação a outros estados, como França e Inglaterra. Principalmente, foi chamado aí então de despotismo esclarecido ou absolutismo iluminado. O que é isso aí? Foi quando os reis, que ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos, começaram a implantar nos seus governos ideias iluministas para se adequar aos novos tempos, ou então, pelo menos, para mostrar para a população que estavam fazendo algo diferente, que eles estavam começando a abrir as suas mentes para novas ideias, principalmente das ideias iluministas, no campo aí de reformas dentro do Estado. Porém, eram poucas dessas ideias que eles pegavam para poder colocar em prática, tá, gente? Não eram todas. Apesar da importância, o Marquês de Pombal nem sempre foi bem visto pela coroa. Nascido em Lisboa no dia 13 de maio de 1699, Pombal foi nomeado para seu primeiro cargo público aos 39 anos. Seria embaixador de Portugal em Londres. Pouco depois da morte de sua primeira mulher, em 1737, Pombal casou-se novamente, dessa vez com a condessa Maria Leonor Ernestina Daun, filha do marechal austríaco Leopoldo von Daun, comandante militar da Áustria na Guerra dos 7 Anos. O casamento foi arranjado pela rainha de Portugal e também a austríaca Dona Josefa de Áustria, amiga íntima da condessa. Assim, com a morte do rei Dom João V, a rainha-mãe interveio a favor de Pombal junto ao seu filho Dom José I. Sucessor do trono, com a coroação de Dom José em 1750, o Marquês de Pombal foi nomeado secretário de Estado do Reino de Portugal. Ao tomar posse do cargo de primeiro-ministro, Pombal assumiu não apenas a administração do Estado português, mas também das suas colônias, incluindo o Brasil. Daí porque a era pombalina, como que ficaram conhecidos quase 30 anos que esteve à frente da Secretaria de Estado do Reino, repercutiu de maneira decisiva sobre o destino brasileiro. Àquela altura já havia ficado evidente para a coroa portuguesa a importância da sua colônia na América. Afinal, em meados do século XVIII, o Brasil já tinha mais peso econômico e demográfico que a própria metrópole. Por isso, as reformas de Pombal, que na Europa tiveram o objetivo de equiparar Portugal às demais potências do velho continente, no Brasil visaram a racionalizar o processo de produção e envio de riquezas para a metrópole. As medidas de Pombal na administração da colônia. Desde o século XVII, os produtores eram obrigados a destinar uma parte do ouro à coroa portuguesa. Em sua administração, Pombal reestruturou a cobrança de impostos sobre a produção aurífera, especialmente o quinto e a derrama. O quinto era a taxa per capita de 20% sobre todo o ouro produzido na colônia, a ser mandada para Portugal. Durante o período pombalino, o quinto foi fixado em cerca de 1.500 quilos. Evidentemente, com o declínio da produção, tornara-se cada vez mais difícil de entender a cobrança do real erário português, criado por Pombal para centralizar a fiscalização. Quando o quinto não era pago, ou era pago parcialmente, a diferença ficava acumulada. A cobrança dos valores atrasados, chamado de derrama, logo passou a ser realizada pela metrópole. Para receber os valores que tinha direito, Portugal chegou a confiscar as rendas e propriedades dos devedores. A intensificação das cobranças foi um dos principais motivos da Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789, mesmo ano em que a Europa tinha início a Revolução Francesa. Por fim, outra importante reforma realizada pelo Marquês de Pombal foi a expulsão dos jesuítas do Brasil, como extensão da medida tomada também em Portugal. O objetivo não foi apenas confiscar as propriedades da igreja, como também, no caso da colônia, aprofundar o controle político e econômico nas regiões administradas pelos jesuítas. A expulsão seguiu-se uma profunda reforma educacional, até então
de responsabilidade da Igreja. De um lado, a medida tomada por Pombal fundamentou-se na secularização do Estado português numa clara influência iluminista. De outro, era parte de um conjunto de outras decisões como a abolição da escravidão indígena em 1757 e o fim da perseguição dos chamados cristãos novos em 1773. Diante dessas reformas, os jesuítas pareciam apresentar o que havia de mais atrasado, aquilo que precisava ser modernizado, reformado, ainda de maneira limitada. Em síntese, todos esses fatores explicam o motivo da sua expulsão. Atividade 1. Como Pombal torna-se um importante administrador de Portugal? Então você pode pegar todo aquele texto e resumir partes dele ou colocar só o finalzinho, que é onde mostra aqui que com a morte de Dom João V, a rainha mãe, a amiga da segunda esposa de Pombal, interveio a favor de Pombal junto ao seu filho Dom José I, sucessor do trono, e com a coroação de Dom José, o Marquês de Pombal foi nomeado secretário de Estado do Reino de Portugal. Assim que ele subiu lá para ser primeiro-ministro. Número 2. Cite as principais medidas de Pombal na administração da colônia. Aí está lá, Pombal reestruturou a cobrança de impostos sobre a produção aurífera, especialmente o quinto e a derrama. O quinto foi fixado em cerca de 1.500 quilos. Expulsou os jesuítas do Brasil, como extensão de medida tomada também em Portugal. Intensificou a cobrança da derrama por meio até de confisco de terras. Isso aí foi o resumo do que eu peguei lá do texto que eu acabei de ler para vocês, aquele texto pequeno. 3. Explique os motivos da expulsão dos jesuítas da colônia. Então eu peguei o trecho do texto, mas a resposta é o quê? Os motivos foram confiscar as propriedades da igreja, aprofundar o controle político e econômico nas regiões administradas pelos jesuítas, fazer uma reforma educacional, ou seja, passar a responsabilidade que era da igreja para o Estado, a secularização do Estado português, né, que inclusive conta aí com essa parte da reforma educacional, né, com o Estado tomando posse dessa educação, a abolição da escravidão indígena e o fim da perseguição aos chamados cristãos novos. E você pode colocar também outras coisas que estão nesse parágrafo aí, que também podem fazer parte da resposta, tá bom? E é isso aí, chegamos ao fim da primeira semana. Aproveite para você fazer aí a sua atividade e deixar ela em dia.